Ok, hoje vamos falar de reservas de petróleo e notícias falsas. O que é que tem em comum este vídeo desse suposto Pepe Escobar sobre as reservas, entre aspas, ilimitadas que Angola descobriu na bacia do Kwanza e esta notícia de Nicolás Maduro que diz que o Trump quer derrubar o seu governo para roubar as reservas de petróleo da Venezuela? As duas coisas têm algo em comum. Primeiro, este vídeo aqui desse suposto Pepe Escobar, né, foi publicado umas 2 semanas atrás, dizendo que Angola descobriu uma reserva ilimitada de petróleo na bacia do Kwanza. Eu assisti o vídeo e logo nos primeiros 2 minutos é evidente que é um vídeo falso de inteligência artificial. Alguém pegou uma inteligência artificial, pegou a imagem do Pepe Escobar, que é uma pessoa real, e criou esse falso vídeo, imitando a voz do Pepe Escobar. Isso é evidente pela cadência de voz, que é excessivamente mecânica, pelos artefactos do vídeo, em que ele só tem algumas expressões, né? A cabeça fica girando assim, de maneira mecânica, e a pronúncia errada, porque ele pula de pronúncia brasileira para a pronúncia inglesa de maneira não natural. Isso é evidente. Até os factos que ele menciona no vídeo são evidentemente falsos, como um mar de petróleo a 15 km de profundidade. É impossível você furar a 15 km de profundidade com a tecnologia atual, estendido por 800 quilômetros. Não existe campo de petróleo estendido por 800 quilômetros. Com a tecnologia de perfuração chinesa. Sim, existe tecnologia de perfuração chinesa, mas não existe em Angola empresa chinesa, a prestar esse serviço de perfuração, especialmente na bacia do Kwanza. E diz que Luanda recebeu 2,5 trilhões de dólares em 6 meses e que o petróleo saudita caiu de preço em 70%. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Porém, você vê nos comentários angolanos, pelo menos os comentários com o maior número de votos, angolanos, a acreditar nessa notícia e a tirar conclusões a partir da notícia. Como se diz, olha, agora entendo que o Biden disse que o futuro do mundo está em Angola, ou este outro a dizer que não, o povo vive mal, mas descobriu-se petróleo vindo da bacia do Kwanza. Pelo menos alguns internautas notaram que é um vídeo falso de inteligência artificial. Bom, o que é que esse vídeo falso do Pepe Escobar ou do pseudo Pepe Escobar sobre as reservas infinitas de Angola tem a ver com a Venezuela? Bom, é simples. Há uma tendência entre políticos, especialmente esses que se dizem nacionalistas, especialmente nacionalistas socialistas e revolucionários, de exagerar as riquezas do seu país. E o Nicolás Maduro é responsável pelo exagero das reservas de petróleo da Venezuela. Já ouviste isso, né? Que a Venezuela supostamente é o país mais rico do mundo e que o Trump capturou Nicolás Maduro porque ele quer roubar as reservas de petróleo da Venezuela. A Venezuela não é o país com a maior riqueza do mundo em termos de petróleo. Porque é o seguinte, de onde é que você tirou essa ideia que as reservas da Venezuela são as maiores do mundo? Não sabes? É simples. O Hugo Chávez, que é o antecessor do Nicolás Maduro, é que criou essa ideia de que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Porque é o seguinte, as reservas de petróleo são registradas por organismos internacionais como essa Energy Institute, American Energy Institute, todas essas instituições de pesquisa, não porque essas instituições fazem pesquisas em nome próprio, mas porque recebem dados públicos, né? Dados publicados por governos, empresas públicas, empresas privadas, sobre as reservas de petróleo que estimaram. E se você notar, as reservas da Venezuela são constantes até pelo menos o ano de 2005. Em 2005, de repente, a Venezuela aumenta as suas reservas em quase que 4 vezes. Passa de 10 bilhões de baris a 40 bilhões de baris. Não porque houve uma campanha de exploração. E vou-vos explicar como é que se estimam as reservas depois. Então, e você vê que a Arábia Saudita depois também aumentou suas reservas para estar mais próximo da Venezuela. Ou seja, essas reservas foram inventadas pela cabeça dos Chaves por 3 motivos. Né? Primeiro, para incriminar o governo anterior, acusando de estar a esconder riqueza. Segundo, para alimentar o espectro da ameaça imperialista. E terceiro, para vender o sonho. Então, e como é que se classificam as reservas de petróleo? Bom, este gráfico emprestei de um artigo do Society of Petroleum Engineers, mas explica resumidamente o seguinte: você tem 3 tipos de reservas.
reservas provadas, reservas contingentes e recursos prospectivos. Eu vou explicar isso com esta garrafa aqui de Coca-Cola. Então, você vê, isso aqui é uma garrafa. Então, sabendo que é uma garrafa, você suspeita que haja aqui algum líquido. Ou seja, isso é recurso prospectivo. Quando eu tirar a garrafa do saco, você já sabe que não. Tem sim gasosa aqui. Até mais ou menos aqui. Qual é o volume, eu não sei. Eu vou só saber qual é o volume real da gasosa quando eu pegar a garrafa e começar a beber. Então, o mesmo acontece com o petróleo. E você tem graus de certeza que são três, né? Que é provado, provável e possível. E como é que você estima essas reservas? Você pode fazer uma analogia geológica. Por exemplo, você sabe que tem pré-sal no Brasil, e como você tem pré-sal em Angola, então e que Angola e o Brasil, há milhões de anos atrás, faziam parte do mesmo continente, então você pode dizer que não. Então é provável que o pré-sal de Angola tenha petróleo como o pré-sal do Brasil. Ou se você tem petróleo na bacia do Kwanza, você pode imaginar que é possível que haja petróleo na bacia do Congo. Ou por continuidade geográfica, se existe petróleo na Barra do Kwanza, é possível que exista petróleo no Cabo Verde. Ou por estimativa, está errado aí, por estimativa sísmica. Isso que estava a faltar. Então, você já tem imagens sísmicas de campos antigos e pode usar essa imagem para estimar a possibilidade de imagens de campos novos mostrarem petróleo ou não. Depois você faz um poço de exploração para confirmar se há fisicamente o petróleo, qual é a sua qualidade e qual é a sua quantidade. E quinto, você pode fazer melhorar a eficiência dos poços. Então, você faz poços de injeção de água, de óleo, instala novos equipamentos para aumentar a eficiência. E não para por aí. Você pode ter campos que, por exemplo, em 1960 não são viáveis, porque você não tem tecnologia, e você em 2022 você inventa novas tecnologias para pôr esses campos em produção, como aconteceu com as águas ultraprofundas, por exemplo, em Angola. A tecnologia que você tem hoje para explorar águas profundas em Angola não existia em 1995, quando a Total, né, Total Fina Elf, comprou os direitos para explorar petróleo, né, nos campos de águas profundas de Angola. Ou, por exemplo, o gás de xisto, que sabia-se que existia gás de xisto na América, mas não tinha a tecnologia de fracking suficiente para explorar esses campos. Então, reservas falsas e suas consequências. Quais são as consequências de você enganar as pessoas sobre as reservas de petróleo do teu país? É simples. Se você é político, o benefício de você mentir sobre as suas reservas é que você aumenta o teu poder. Você vende o sonho aos teus cidadãos que você é um país rico e poderoso e você aumenta a importância do teu país na cena internacional. E se você é da oposição, pode utilizar esse facto para pressionar o governo, né, dizendo ao povo que olha, o país é rico e o governo faz você sofrer. Quais são os riscos se você é político? Nenhum risco. Existe alguém que vai perder o seu tempo para provar que você é um mentiroso? Não, não existe. Agora, se você for uma empresa privada e você mente sobre as reservas de petróleo que você controla, então isso traz o benefício de aumentar o valor da tua empresa e atrai novos investidores. Porém, se as pessoas descobrirem que as tuas reservas são falsas, você pode ir à falência, porque as pessoas vão retirar os seus investimentos e você pode ser preso por fraude. E quem está interessado em descobrir as fraudes de empresas privadas? Sim, existem firmas de investigação que procuram empresas que fraudulentas e depois tentam criar uma forma de se aproveitar da falência dessas empresas por meio do short selling. Mas é uma coisa um pouco complicada, fica para outro dia. Então, resumo dessa história aqui de que Angola descobriu petróleo limitado. Você tem pessoas que têm um desejo de encontrar notícias que conjugam com suas convicções. Então, você como já tens a convicção de que Angola não presta, de que o governo é corrupto, o governo é gatuno. Então, qualquer informação, notícia que combina com esse teu preconceito, você aceita sem pensar. E te leva a acreditar em notícias falsas, a acreditar em inteligência artificial e, de uma certa maneira, concordar, ou seja, a ser burro de maneira voluntária. Porque é o seguinte,
Basta você ler e você vai ver que isso é mentira.